Ei, agora sim. Queridos, hoje nós iniciamos uma nova série. Nós entramos aí no período do Advento e eu quero com vocês compartilhar essa série de mensagens. Jesus, a esperança para todos os povos. Essa série a gente vai estar fazendo em todos os domingos, né? Os 4 domingos do Advento. E antes da gente ter esse tempo, eu quero clamar, mais uma vez ao Senhor, e eu quero incentivar para que, durante essa oração, a gente já orou aqui, a Gabi já orou pela mensagem, e a gente entende que a iluminação já foi clamada ao Senhor, pedida pelo Senhor. Mas eu quero incentivar para que a gente tenha um tempo de oração, para que você peça pelo teu coração nesse tempo. E eu quero pedir para que você faça um pedido especial ao Senhor nesse instante. Humildemente peça assim: Senhor, fala meu coração. Fala meu coração. Então, antes da gente começar, eu quero pedir mais uma vez para que você feche seus olhos. Eu quero orar com você. Eu quero pedir para que você, nessa breve oração, você faça esse pedido ao Senhor agora. Senhor, ministre ao meu coração a tua palavra. Eu quero ouvir o Senhor. Eu desejo ouvir a tua palavra. Peça isso para Ele. Pai Santo, nos colocamos mais uma vez diante do Senhor, humildemente, e clamamos ao Senhor pela tua presença. Que em nome de Jesus, a tua palavra ministre profundamente aos corações essa noite, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós clamamos a Ti pela Tua presença de uma forma muito especial. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, entramos no período do Advento, né? E esse início da série, Jesus, a esperança para todos os povos, essa série durante esses 4 domingos, mas a pergunta que vem, eu tenho certeza que muitos irmãos às vezes se perguntam, mas afinal, o que de fato é o Advento? Esse período, irmãos, ele marca, na verdade, o início do calendário cristão. Quando a gente fala de calendário, a gente está falando da vida comum, a nossa vida comum. Por exemplo, as professoras aí, quando começa o ano letivo, as mães, os pais, começa o ano letivo dos nossos filhos, a gente vai falar de um calendário escolar, Quando a gente fala do calendário comum nosso, mas em diversas áreas nós temos alguns calendários. E o calendário cristão, que é simbolizado por esse gráfico aí, na verdade ele marca os períodos durante o ano onde a gente se lembra dessa caminhada cristã. Quando a gente começa no Advento, que começa agora, hoje, esse domingo, depois ele entra o Natal, a Epifania, a Quaresma, a Páscoa, o Pentecoste, depois o tempo comum. Os 6 primeiros meses marcam justamente todo o circuito, o agir de Deus na nossa vida. Fala da antecipação da encarnação, revelação, crucificação de Cristo, da ressurreição, da nossa ascensão, e o tempo comum, os 6 meses seguintes, é o tempo comum da igreja. Basicamente, o Advento, que é o período que a gente entra agora, é o ano novo do calendário cristão. Então é como se a gente estivesse reiniciando esse processo anual desse calendário. E por isso a gente considera de uma forma muito especial esse período do ano. E ele é dividido em 4 pontos, assim, que é o tempo da expectativa, o tempo da preparação, que é a preparação espiritual. Quando a gente fala da expectativa, a gente se lembra das promessas. A gente vai ler sobre os profetas que anunciam a vinda do Messias. Quando a gente fala da preparação, a gente está se lembrando do chamado para esse período de arrependimento, de vigilância, como o texto que nós acabamos de ler aqui, um período de busca de santidade diante do Senhor. Quando a gente fala de esperança, a gente se lembra que Cristo veio, e mais ainda, Cristo está conosco hoje através da palavra, através do Espírito, mas que também, assim como o nosso irmão presbítero Fernando falou aqui,
nós apontamos para a segunda vida, para o segundo advento, que é quando ele virá novamente em sua glória, completando as promessas feitas pelos profetas e cumpridas até aqui na sua primeira vinda. Depois a gente fala do tempo de celebração, que é quando a gente se lembra que Deus se aproximou de nós, quando ele esteve entre nós. Ou seja, por que isso é importante, irmãos? Porque ele marca para nós, de forma didática, uma forma contínua de nós, através da palavra do Senhor, das leituras e das meditações, nós irmos nos colocando na presença do Senhor de forma adequada e lembrando de momentos marcantes na história cristã. Talvez nem todos saibam, mas todas as leituras que a gente faz aqui durante os cultos não são leituras aleatórias. São leituras, todas elas, baseadas no calendário cristão. Ou seja, durante cada período a gente vai, de certa forma, se lembrando desses momentos marcantes na nossa história, né? Na história da humanidade como um todo. E hoje, no primeiro domingo do Advento, a gente está naquele primeiro ponto ali, que é da expectativa. Por isso eu quero, junto com vocês, meditar sobre esse tema. A luz que irrompe nas trevas. Luz que irrompe nas trevas. Por isso eu convido você para que abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 9. E vamos ler dos versos 1 ao 7. Isaías 9, de 1 ao 7. Acho que ficou claro aqui para o pessoal ler, né? Se puder me ajudar na luz aqui, agradeço, tá? Eu peço a você não apenas para que abra a sua Bíblia, mas mantenha aberto, como sempre pedimos a vocês. Esse texto fala sobre o nascimento e o reino do príncipe da paz. Diz assim a palavra do Senhor: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhes aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Leia comigo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Leia comigo essa última frase. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Irmãos, o Advento, ele começa com um olhar honesto para a realidade humana. Quando nós falamos sobre a vinda, e esse é o significado, né, do Advento, a vinda do Senhor, a chegada, ele não começa com uma festividade, mas com uma expectativa, com a consciência de que o mundo que nós vivemos é um mundo ferido, é um mundo cansado, é um mundo em trevas, na verdade. Eu tenho certeza que não é difícil a gente olhar hoje para o contexto do nosso mundo e enxergar esse cenário de um mundo que vive em trevas, um mundo oprimido, pessoas desorientadas.
Na verdade, esse é o mesmo contexto que Isaías encontrou quando ele escreveu essas palavras aqui que nós acabamos de ler. Da mesma forma, o povo do Senhor naquele tempo sofria com o estado do mundo como um todo. Não apenas o povo de Deus, mas toda a humanidade sofria com seus pecados, sofria com as suas mazelas. E Isaías escreve exatamente para esse mundo, especialmente o povo de Deus, mas para um mundo oprimido, para um mundo em trevas. E a profecia, na verdade, ela nasce dentro desse cenário, um cenário de caos, e não fora dele. Isso é importante a gente entender. Por quê? Porque para entender o advento, é preciso que nós olhemos para o mundo como ele realmente é. Um lugar onde a injustiça, ela a cada dia se multiplica. Um lugar onde a violência, ela se repete, também se expande, se multiplica. Um lugar onde a dor, ela insiste em acontecer, onde o pecado distorce as concepções, distorce as ideias, distorce os valores, onde a esperança humana, ela até parece sincera, mas ela se mostra sempre insuficiente. Insuficiente nas diversas coisas, porque quando a gente olha para a esperança humana, ela está o tempo todo circundando todo esse processo, né? Pessoas que se desdobram visando melhorias em cenários, mas que, na verdade, cenários que se perdem, né? E que acabam trazendo novas mazelas ou mais mazelas ainda para o nosso meio. O que você está querendo dizer com isso, pastor? É que cenários, por exemplo, da gente pensar como nós vivíamos, né? De recursos nos anos 20 para hoje, a gente vai notar uma diferença absurda, né? Mas apesar de todo o acesso que nós temos, apesar de toda a tecnologia, apesar de todo o conforto que a gente pode obter nos dias de hoje, o pecado continua cada vez mais presente entre nós, né? As dores da alma continuam cada vez mais presentes e eu me arrisco a dizer que a gente enriqueceu em aspectos físicos, mas empobreceu em aspectos emocionais. E é exatamente por isso que quando a gente fala de Natal, por exemplo, e o advento ele aponta justamente para o Natal, para a chegada do nosso Salvador, a gente não está apontando para uma espécie de conto de fadas, para uma história otimista. A gente não está falando disso, irmãos. Quando nós falamos sobre advento, que aponta para o Natal, nós temos que entender que o Natal começa quando a gente reconhece que o mundo está em trevas e que sozinho eu sou incapaz de me salvar. Que somente pelas minhas habilidades, somente pela minha força, eu não sou capaz de me salvar. Eu não sei se você viu essa notícia, mas são questões que chocam, né, a humanidade, e toda guerra ela tem essa característica de trazer notícias que chocam o dia a dia nosso, né? Essa semana saiu que um dos exércitos, hoje em guerra, eles lançaram biodrones. Biodrones, quem viu isso? Eram pombos, são pombos, que são levados por joystick. Eles conseguem saber onde exatamente o pombo vai e enviar ele para o seu caminho. Esse pombo, ele filma as coisas, ou seja, esse ser vivo se tornou uma máquina de guerra. E a gente não está falando mais de uma vidinha, né, de um animal. A gente está falando de uma arma, de um drone de guerra. Isso, quando a gente olha para isso, a gente vai ver que é só o começo, né, de uma caminhada onde, será que em pouco tempo nós não veremos seres humanos entrando nessa mesma escala? Provável. Mas a boa notícia, irmãos, é que a promessa do advento, ela aponta para uma luz que vem
Mas essa luz, ela não vem de dentro. Ela não vem de você. Ela não vem da sua própria força. Ela não vem da sua positividade. Quando nós falamos de advento, a gente está falando de uma luz que vem de fora. Não da nossa força, mas da graça do Senhor. Não do nosso progresso, mas de uma misericórdia divina que repousa sobre nós. Porque quando nós falamos de uma luz que vem de fora, nós estamos falando de um Deus que rompe as trevas, de um Deus que é capaz de acender de novo a esperança no mundo, de um Deus que envia um menino e que muda completamente a história. Isso é advento. Mas antes da gente falar dessa luz maravilhosa, a gente precisa compreender a profundidade das trevas que essa luz veio dissipar. E por isso eu quero meditar com você sobre a realidade humana sem Deus. A isso nós chamamos de trevas. A realidade humana sem Deus. Muito além de escuro, muito além de um escuro profundo, quando eu falo de trevas aqui, eu quero citar que trevas são os pecados morais, os caminhos espirituais errados que o homem toma. Quando nós falamos de trevas, nós falamos sobre a incapacidade do homem de conseguir a sua própria salvação. Então, quando a gente olha para esse texto que nós acabamos de ler, o profeta Isaías encontrava esse mesmo cenário. O povo que andava em trevas. Quando a gente fala de trevas, escuridão, e por que isso leva a um cenário que a gente lembra de perdição? É porque trevas faz isso, né? As trevas, elas trazem a quem está vivendo nas trevas a perda de referência. A perda, no caso da vida humana, quando um homem, uma mulher, ela perde a referência, na verdade ela perde o seu propósito. Quando o homem não tem um propósito para o que viver, é um homem perdido. É um homem que vive em trevas. Quando alguém tem um caminho equivocado, uma cegueira espiritual, é alguém que vive em trevas. A humanidade, ela prova desse diagnóstico, entendendo caminhos, por exemplo, de violência como caminhos saudáveis, de injustiça, de confusão moral, de idolatrias, das mais diversas e das mais modernas hoje em dia. Mas o ser humano, ele, como eu já disse, ele tenta sempre se salvar, ele tenta sempre buscar algo que o tire dessas trevas, mas por meios próprios. E de onde vem isso? De que forma ele faz isso? Ele cria políticas. Ele cria ideologias. O homem, ele cria ciência, ele desenvolve a tecnologia, ele trabalha o mercado financeiro, ele luta pelo progresso social. Isso tudo nada mais é do que tentativas humanas de se salvarem. E muitas vezes são corações legítimos, outras vezes não. Mas muitas vezes considero que são corações legítimos. Mas tudo isso, mesmo que seja útil, não é capaz de resolver de forma definitiva a escuridão de um coração. Se a escuridão ela vem de dentro, então, meu irmão e minha irmã, a solução ela jamais vai vir de dentro também. Se as trevas que estão no nosso coração vêm do nosso pecado, vêm da nossa natureza pecaminosa, é importante entender que essa luz, ela não está dentro de nós. E a expectativa do advento, ela nasce disso. Não é do otimismo, mas é dessa consciência da necessidade. Eu preciso dessa luz. E se eu não reconheço as trevas, se eu não reconheço o meu próprio estado, eu jamais vou ansiar por essa luz.
eu jamais vou esperar por essa luz. Se eu não reconheço que eu preciso de uma luz que ilumine para onde eu possa seguir, de um propósito real e claro para a minha vida, não faz sentido. E por isso a gente cai nesse segundo ponto. A luz que precisamos, ela não vem de nós, porque ela não é solução humana, mas é solução divina. Isaías, ele não oferece uma vida nova, uma forma própria de viver. Ele não oferece uma espécie de cartilha para você seguir. Ele diz: uma luz raiou sobre os que habitavam na região da sombra da morte. Ou seja, essa luz, ela não é acesa por homens, é uma luz que apareceu e que irrompe as trevas. Por mais que a cultura diga que a humanidade ela tem evoluído ao longo dos tempos, a Bíblia, a palavra do Senhor, continua dizendo que a humanidade vive, está nas trevas. Ou seja, nós precisamos dessa ajuda externa. E quando a gente vai chegando no Natal, a gente vai ouvindo uma frase que é sempre repetida, né? O tal do sentido do Natal. E se eu pudesse dizer para você qual é o verdadeiro sentido do Natal hoje, querido, eu diria com tranquilidade que o Natal, ele não romantiza o ser humano. O Natal aponta para nós que nós precisamos de um Salvador. Esse é o sentido do Natal. Essa é a verdade do Natal. E isso é que nós devemos propagar. O mundo precisa de um Salvador. Eu e você precisamos de um Salvador. Se você crê nisso, diga amém. Então, por isso, irmãos, é que nós dizemos que essa luz não é uma ideologia, essa luz não é algo, um sentimento que eu carrego. Essa luz é uma pessoa. Essa luz é alguém que vem. Essa luz é algo real. A luz de Isaías, ela não é uma filosofia, não é um conselho, não é um caminho simplesmente, é uma pessoa. É o que ele diz no verso 6, um menino vos nasceu. Um menino vos nasceu. E se as trevas são profundas e a salvação, ela não vem de nós, então nós precisamos entender que luz é essa que veio até nós? E por isso a gente vai para o nosso terceiro ponto, que é o rei que nasceu por nós. Quando a gente fala do significado dessa luz, a gente vê que a luz é o próprio Deus encarnado. É o próprio Deus encarnado. Quando nós falamos dessas características desse rei que vem, como nós cantamos aqui, a gente vai ver que ele tem características muito claras, né? Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ou seja, quando nós falamos dessa luz que é o próprio Deus em forma de gente, essa luz que vem em forma humana, ele tem uma sabedoria perfeita e ele é um maravilhoso conselheiro e a ele nós devemos buscar a direção para as nossas vidas. É a ele que nós devemos procurar. Ele deve ser o nosso consultor das nossas decisões, o nosso maravilhoso conselheiro. Ele é Deus forte, ou seja, fala aqui sobre um poder que é divino, que é absoluto, que está acima de todo poder. Quando se fala de Pai da eternidade, está falando de alguém que é capaz de sustentar a vida. Ele é o Pai da eternidade. E quando nós falamos sobre o príncipe da paz, significa aquele que é capaz de restaurar, de estabelecer a paz entre nós e Deus. Quando a gente olha para a natureza, a gente vai ver que Deus, o tempo todo, nos mostra de forma didática, né, a sua presença. Não é por acaso que o salmista diz que os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento mostra a obra das suas mãos, um dia, né, anuncia, grita para nós a presença de Deus outro dia, né? E sem vozes, sem fala, a gente consegue ouvir alto a voz do Senhor quando nós olhamos para as coisas.
E quando a gente olha para a natureza como um todo, a gente vai notar que a natureza ela não vive sem luz, né? E a pergunta que a gente deve se fazer é essa: por que Deus criaria uma natureza que não é capaz de viver sem luz? A luz simboliza um ponto importante para a vida. E quando a gente fala de luz, por exemplo, no nosso dia a dia, a luz ela remete sempre a coisas boas, né? Ela se remete à vida, ela se remete à beleza. A luz reflete quando a gente quer falar sobre verdade, por exemplo, né? Quando traz luz à memória, aquilo que clareou, veio à sua mente. Então, quando a gente fala de uma luz que vem até nós, está falando de Cristo, o homem capaz de manifestar essa luz divina na humanidade. Essa luz ela vem como graça e não vem como mérito. No verso 7, o último verso que a gente lê, a última frase que nós lemos juntos, fala exatamente isso. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Ou seja, eu não faço por conta própria, eu não tomo minhas atitudes. É a graça do Senhor que é derramada sobre nós. Não é por méritos, irmãos. Não é por aquilo que eu fiz de bom e colhi aquilo que eu fiz de bom. Não, é porque Deus foi misericordioso. Não é a força humana, mas a soberania dessa graça divina. E por isso, Jesus é essa luz de graça que veio em favor dos homens. E veja bem, Deus não salva a mim e a você porque a gente é bom, mas porque Ele é bom. Parece óbvio, né? E certamente isso é óbvio diante de nós aqui, mas isso precisa ser lembrado do nosso coração, porque na nossa natureza a gente sempre caminha para essa rota de pensar que a gente ganha as coisas por mérito. Mas na verdade Deus nos chama a viver uma resposta a essa graça divina. Isaías vê essa vitória como tão certa que, se você reparar, no texto ele fala o seguinte, a esse mundo que estava em trevas, ele viu essa luz, ele contemplou essa luz. E isso, quando nós falamos, aponta justamente para o advento, para a encarnação do Senhor, para a crucificação do Senhor, para a ressurreição e agora para a sua segunda vinda. Estamos no meio dessa história, irmãos, e quando a gente observa isso, a gente precisa carregar essa verdade na nossa vida e para outras pessoas. E o que isso significa de forma prática hoje, para mim e para você? É que, primeiro, irmãos, a gente precisa reconhecer essas trevas no nosso coração. A gente precisa entender da necessidade que nós temos de caminhar e buscar essa luz. Sem esse diagnóstico, sem esse reconhecimento sincero no nosso coração, não existe a luz de Cristo. E eu, sinceramente, irmãos, creio que boa parte desse mundo secular que a igreja tem se entranhado, esse secularismo que tem entrado de forma tão pesada na igreja, é justamente por essa falta de reconhecimento dessa necessidade de Deus. Nós já temos tanto, nós já vivemos tanto, nós temos o conforto, nós temos o acesso, a gente se vira bem, então eu não preciso mais de Deus. Mesmo que os nossos lábios às vezes falem, né? Reconheçam ali, mas a nossa vida muitas vezes não vive de forma a depositar de fato a necessidade que nós temos de um Salvador sobre nós. Então, de forma prática, irmãos, em nome de Jesus, reconheça essa necessidade dessa luz, desse Cristo no teu coração. Reconheça que do nosso coração a gente vai viver nesse mundo em trevas. Pare de buscar salvação em fontes insuficientes. E quando eu falo isso, irmãos, eu quero dizer de forma muito clara que políticas, autocontrole, ideologias, performance moral, coisas desse tipo não adiantam nada, irmãos, para a sua salvação. Não adiantam nada. Adiantam para a nossa vida comum.
As políticas nos ajudam aqui na nossa forma de viver, mas não basta disso, irmãos. Para a sua salvação, isso não resolve. A sua ética moral, ela ajuda muito. Ajuda muito o quê? Porque você vai ser reconhecido aqui uma pessoa de bem. Mas não é isso que vai te salvar. O fato de você ser uma pessoa de bem, o fato de você seguir uma ideologia que você considere a mais correta, o fato de você ter o controle, a segurança da sua vida, uma boa conta bancária, um bom investimento, uma boa casa, garantia para os seus filhos, nada disso resolve na sua salvação. Então pare de buscar salvação em fontes que são insuficientes. É a segunda prática para hoje. A terceira, em nome de Jesus, abrace a necessidade dessa luz pela fé. Porque o único jeito que nós temos de alimentar essa luz no nosso coração, de multiplicar Cristo na nossa vida, é caminhar com fé nessa luz. E essa luz, ela veio, irmãos. Essa luz, ela veio. Então, em nome de Jesus, receba essa luz. Essa luz, ela resplandeceu, assim como o profeta anunciou, ela já resplandeceu. Ela aponta para nós um caminho. Então, em nome de Jesus, caminhe nesse caminho que a luz te aponta. Mais ainda, essa luz, ela é capaz de libertar. Então, confie nessa luz. Confie nessa luz. Eu falo isso, irmãos, e talvez fique assim dúvidas sobre assim, mas o que na prática você está dizendo, pastor? O que eu estou querendo dizer é que áreas nebulosas da nossa vida precisam ser carregadas dessa luz. A gente precisa trazer luz aos nossos pecados, aos caminhos que a gente tenta seguir do nosso jeito, às nossas mazelas, caminhos que a gente sabe que está errado. E a gente vai cair nessa, de que na maioria das vezes é falta de confiança no Senhor, né? Eu quero ter uma vida bem-sucedida financeiramente, né? Eu quero ficar tranquilo nessa área. Então eu vou lá no Tigrinho, eu vou lá postar na Bet, eu vou tentar passar por cima do meu colega de trabalho. Por quê? Pouco importa os meios, eu quero a segurança para a minha vida, né? Infelizmente esse é o caminho muito comum. E o que falta no coração, na verdade, é confiança em Deus. Confiança em um Deus que vê e que supre todas as coisas. Por fim, Deus nos chama a sermos portadores dessa luz. Essa luz não é só para a gente. Quando Jesus fala em Mateus 5, vós sois o quê? A luz do mundo. O que ele diz para nós é que essa luz que nos alcançou, que alcançou o nosso coração, ela precisa também continuar através de nós. Então, seja um portador dessa luz. E por isso, quando a gente fala do advento, a gente está falando que o advento também aponta para a segunda vinda, porque além de eu ter esse meu coração iluminado por Cristo, eu também preciso levar essa luz adiante. E por isso, irmãos, eis aí a grande esperança do advento. Isaías viu uma luz chegando para um povo desesperado. E no advento a gente proclama que a luz veio e que essa mesma luz ela virá novamente. Mas talvez hoje, quando a gente fala sobre isso, você pode estar vivendo talvez um tipo de trevas que ninguém está vendo. Talvez quando a gente fale, né, sobre uma luz que vem ao teu coração e a gente fala de um cenário que você precisa entender, certamente muitos de nós aqui não sabemos de realidades profundas que passamos, das trevas que os nossos corações possam estar talvez entranhados nelas, sombras que talvez a gente se esconde, né? Dores que talvez não são expressas, talvez não são comentadas, medos que você
provavelmente evita, pecados que você tenta superar sozinho, caminhar sozinho, resolver sozinho, porque isso traz vergonha, isso traz constrangimento. E a verdade, irmãos, eu quero repetir aqui, é que nenhum de nós consegue produzir luz por conta própria. Eu quero terminar essa palavra hoje trazendo uma palavra muito clara ao seu coração, que a escuridão do coração ela é real, ela é profunda, ela é pesada demais, e você não vai ser capaz de resolver isso sozinho. Por isso, o advento não é apenas coisa de liturgia. Advento é coisa de vida. Advento é coisa de crente. Advento não é uma lembrança histórica, é um convite para que você deixe essa luz entrar no teu coração, em nome de Jesus, amém, queridos? Que você deixe Cristo irromper essas trevas do teu coração. A mesma luz que foi prometida lá em Isaías, a mesma luz que brilhou em Belém, é a mesma luz que resplandeceu lá no Calvário, é a mesma luz que deixou o túmulo vazio, e essa luz hoje se volta para você, não apenas para o mundo, mas essa luz, ela está também disponível para o teu coração, para as sombras que talvez hoje você chegou aqui vivendo. Cristo é esperança para o mundo, e a gente não tem dúvida disso, né? Mas Ele é também esperança para você. Isso que eu estou querendo te dizer bem claro, meu irmão. Cristo é esperança para você, para o teu coração. Cristo é esperança para o teu casamento. Cristo é esperança para a tua alma cansada. Cristo é esperança para aquilo que você não conta para ninguém, mas você sabe que precisa resolver. Cristo é esperança para o pecado que parece te derrotar. Cristo é esperança para o seu medo sobre o amanhã, sobre as suas ansiedades, as ansiedades que talvez o teu casamento, a tua vida carregue. Cristo é a luz que precisa, a esperança que você precisa para jogar fora todo tipo de culpa que talvez você conviva e atrapalhe o seu dia a dia. Cristo é a esperança para o seu vale da sombra da morte. A luz que veio iluminar o mundo, ela veio também para iluminar a sua história. Ela não veio apenas assim para governar as nações, se é que a gente pode dizer apenas, né? Para governar as nações, mas não somente para isso. Ela veio para transformar vidas. E a primeira vida que Ele quer transformar é a sua. A primeira vida que essa luz quer transformar é a sua. Então, diante dessa palavra, irmãos, eu quero incentivar para que você se coloque diante dessa luz em um estado de rendição. Deixe com que Cristo toque nesse medo que talvez você tenha dificuldade de enfrentar. Entregue a Ele os fardos que talvez você precisa entregar, que você precisa confiar. Entregue para Ele. Coloque nele, deposite nele a esperança que talvez você já buscou em tantos lugares, você já busca há tanto tempo, mas que nunca encontrou de forma plena. As respostas ainda não alcançaram o teu coração plenamente. Talvez seja esse o dia. Deposite sobre ele a esperança que você precisa, a confiança nisso. Porque quando a luz de Cristo entra, meu irmão, as coisas mudam. Quando Cristo entra no teu coração de fato, quando Cristo entra na tua vida, a luz vem para a tua vida. E quando essa luz entra, as trevas recuam. Quando Cristo entra no teu casamento, as trevas vão embora. Quando Cristo entra nas tuas ansiedades, os medos vão embora. Quando Cristo entra nos teus sentimentos, as sombras da morte se dissipam. Isso é advento. O advento, ele nos lembra que essa luz, ela veio.
O advento nos lembra que essa luz, ela ainda é capaz de iluminar os corações, ela ainda está entre nós através da palavra, mas essa luz virá de forma plena. Essa luz, ela é capaz de ser vivida e é capaz de transformar aquele que aceita, que deseja, que se rende para ser iluminado. E o meu desejo, meu irmão e minha irmã, é que essa luz encontre você hoje. Meu desejo é que essa luz transforme teu coração. Meu desejo é que o advento seja real na tua vida, não apenas um calendário, não apenas uma liturgia, mas de fato ela possa brilhar no teu coração em pontos que talvez hoje você entenda que possa ser até impossível. Mas deixe que essa luz brilhe neles. Amém, queridos?